E aí galera, tudo bem com vocês? Me chamo Guilherme, estou aqui mais uma vez para passar uma dica massa para vocês de traçamento de zonas fortes. Vou passar os meus traçamentos que eu faço diariamente no mini índice, no mini dólar. Vocês vão ver que é a mesma coisa, é o mesmo conceito que eu uso. Então a primeira coisa que eu faço ao abrir um gráfico, até mesmo antes de iniciar um pregão, eu vou focar sempre aonde? No pregão anterior, que vai me dar as zonas. Eu costumo pegar normalmente um ou dois pregões anteriores, ou seja, 2 dias de pregões anteriores para me ver as zonas. Por quê? Eu quero focar em zonas fortes, porque aqui no mini índice, por exemplo, e no mini dólar, a gente opera a favor de certas zonas, de certos alvos. Vocês precisam entender que zonas de suporte e resistência, elas são zonas de reversão, pra você pegar uma entrada de venda na resistência, compra no suporte. Porém, quando você vende, digamos, depois de uma grande alta, você quer uma correção. O que você precisa saber identificar? Os seus alvos do preço. E quem que são esses alvos do preço? Normalmente são aqueles fundos isolados, fundos absolutos, a mínima do dia, fechamento do outro pregão, quando o mercado vai fechar gap e assim por diante. Mas você precisa saber o que? Classificar essas zonas. Zonas fraca, média e forte. E essas zonas vão funcionar para vocês como zonas de sucção do preço. Então vocês precisam memorizar isso porque é muito forte. Vocês vão ver que no mini índice respeita muito isso diariamente, semanalmente, mensalmente. Se você analisar isso, você dominando isso, vai te ajudar até vocês a segurar mais a operação, porque agora você sabe para onde a operação está indo, para onde quem que é seu alvo do preço. Eu vejo muita gente perdida me mandando mensagem até no Instagram. Quem não segue ainda, segue lá, vou deixar aqui na descrição. Perguntando, pô, Gui, não consigo segurar meu trade, eu entro na operação só porque eu vi um gatilho X, mas durante a operação não sei para onde vai. Por quê? Porque não está sabendo traçar o gráfico, ou está deixando o gráfico cheio de linha, aí sai no comecinho porque acha que ali é uma zona de resistência, na verdade nem é uma zona saturada. Então vocês precisam dominar até mesmo os traçamentos, digamos assim, o básico, né, do price action. Então vou mostrar aqui para vocês. Então, vou até escrever aqui na tela as 4 zonas aí que a gente precisa sempre estar focando em qualquer análise gráfica, né? Principalmente aqui no mini índice, mini dólar e assim por diante. Então, a gente precisa focar sempre no... Vou colocar aqui maior. Ó, fechamento. Então, fechamento seja do dia anterior ou de dois pregões anteriores. Então eu sempre pego um ou dois, as dependendo, pego de 3 dias atrás, ou seja, fechamento, abertura, ou seja, a abertura do dia atual, a abertura do dia anterior. Por quê? Às vezes aquela abertura do dia anterior, se o mercado, digamos que a abertura do mini índice foi no 115 mil, mas daí fechou ali na casa dos 115 mil. E no dia seguinte o mercado abre no 114 mil. Automaticamente aquela zona de abertura do dia anterior virou o quê? Um suporte, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês que vocês vão entender melhor. Então, a gente pegar a abertura do dia anterior. Também é muito importante focar na abertura do dia atual que vocês estiverem operando, beleza? E já eu explico melhor. A gente vai ter que focar bastante na máxima do dia atual, dos pregões anteriores também. E mínima, né? E mínima. Tem zona de ajuste também, mas não vou focar muito nisso aqui agora com vocês. Então, ó, essas 4 zonas são as zonas mais importantes que vocês precisam encontrar elas, para vocês traçar elas, que essas zonas são traçamentos muito fortes para funcionar não pressão do mercado para você pegar uma entrada, mas como um alvo do preço muito forte, porque essas zonas aqui funcionam como um imã do preço, ele suga o preço para aquela zona. Então, quando você coloca isso na sua mente e tem os alvos bem traçados, você vai conseguir prolongar seu trade, segurar 500 mil pontos no índice com mais facilidade, porque você sabe para onde o mercado está indo, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui encontramos as zonas mais importantes, seja do índice ou do dólar. Estou aqui no mini índice, no pregão de ontem, e aqui está o gráfico de M15. Se vocês olharem aqui, eu estou no gráfico de M15. O que eu preciso focar aqui nesse gráfico aqui? Eu queria operar hoje. Vamos supor que o mercado hoje abriu com gap de alta ou de baixa. Deixa eu olhar aqui, ó. Hoje abriu com esse gap de alta. Perfeito.
Estamos aqui, ó, temos duas velinhas de alta logo no início do mercado, duas velas de M15. Beleza? Então já abriu com gap de alta. Putz, quero comprar, mas por que você vai comprar? Você tem que saber para onde o mercado vai ir. Porque você pode querer comprar e por causa do gap de alta ele já abriu numa resistência de cara. E você não está preparado ainda, que você compra, o mercado cai e você estopa logo na abertura do mercado. Como evitar isso? Sabendo marcar zonas fortes. Que zonas fortes a gente tem além daquelas que eu comentei com vocês? A gente vai ter sempre o topo absoluto, opa, absoluto. A gente tem o que eu chamo de topo isolado, tem gente que chama de topo intermediário, e a mesma coisa para os fundos, né? Então, fundo absoluto e fundo isolado. São as zonas que eu procuro sempre identificar nos tempográficos que eu vou falar para vocês aqui. Então, a gente tem essas 4 zonas aí, galera. Dito isso, eu preciso localizar essas zonas no gráfico. Qual tempo gráfico eu sempre traço? Eu sempre gosto de usar o 15 minutos, às vezes eu uso M10, mas o que eu mais domino aqui é no de 15 minutos. E eu vou procurar sempre o quê? Essas zonas aqui. O que seria o topo absoluto? A máxima do dia, ou seja, quero operar hoje, vou me basear no pregão anterior, porque no dia atual ele vai abrir com gap, não vai ter muita movimentação. Então até para vocês operar na abertura do mercado, principalmente quem gosta de operar na abertura do mercado, tem que saber para onde o mercado vai. E muitas das vezes é onde tem mais tem volume, né? Então que eu vou localizar essas zonas no gráfico. Ou seja, quero zonas de topos e fundos. Se eu olho para o mercado, onde o mercado abriu hoje? Aqui na frente, onde está essa seta aqui, com gap de alta, beleza. Vou focar aqui no passado. Se a gente olhar no passado, aqui a gente tem um topo aqui, muito forte. A gente tem a abertura desse dia que está aqui, a máxima da abertura. Então a gente tem um topo, máxima da abertura, mínima da abertura aqui. Depois ele surge um novo, forma um fundo aqui, ó, que cria uma nova mínima. Aqui a gente também uma consolidaçãozinha que também cria-se aqui uma zona de suporte muito forte, porque está tendo rejeição. Toda vez que vocês vê muito pavio assim em M15, é que está tendo muita rejeição. Como que eu sei que aqui que formou um fundo, uma zona de suporte forte? Porque a partir desse ponto aqui, o mercado valorizou muito bem, ó. Tivemos uma valorização muito forte, beleza? Então quer dizer que aqui houve muito volume comprador, beleza? Dito isso, a gente já encontrou algumas zonas, mas o que aconteceu com o mercado logo em seguida aqui, antes dele fechar? Ele caminhou automaticamente, essas pernadas aqui de alta e baixa esconderam toda essa parte aqui. Então é a hora que eu descarto essa parte do lado esquerdo, essa parte aqui de abertura, fechamento, porque o mercado ontem foi bem lateral. Então aqui eu descarto essas zonas. O que eu vou focar aqui agora? Nas zonas mais evidentes. Vou procurar meu fundo absoluto, ou seja, a mínima do dia. Quem que é a mínima do dia do pregão anterior? Essa zona aqui de pavio, ou seja, eu vou marcar essa mínima. Então, eu marquei a mínima do pregão anterior em M15. Opa, onde que seria um fundo isolado, Guilherme? Aqui, ó, um fundo mais alto que a mínima do dia. Então, essa zona aqui seria muito forte. Marquei. Ó, temos uma máxima? Temos. Onde foi a máxima deste dia? Aqui na frente. Ó, temos a máxima. Temos o topo? Temos. Ó, claramente que fez uma microestrutura. Ó, pernada, correção, tenta buscar essa zona de topo aqui, não consegue e volta a cair. Ou seja, aqui a gente tem um topo, aqui também tem uma zoninha de topo, mas aqui eu marcaria somente, opa, deixa eu apagar aqui, somente este topo aqui mais evidente para mim. Esse cara aqui, ó, pronto. Aqui também a gente tem uma zoninha de fundo que foi rompida, fundo isolado. E aqui a gente tem umas zonas fortes, ou seja, olha aqui, não polui meu gráfico cheio de linha, tem os traçamentos bem alinhados e bem claros. Então dentro desses alvos eu já vou operar. Então aqui ó, o fechamento também que coincidiu com esses fundos aqui, ó, foi zona de fechamento, aqui foi o fechamento desse dia. E aqui já temos traçamento, a gente tem aqui ó, 5 linhas bem traçadas e zonas fortes, então é isso que vocês precisam dominar. E dentro dessas zonas vocês vão ter alvos, ou seja, cada canalzinho desse aqui tem tantos pontos. Como assim, Guilherme? Simples. Que desse linha aqui para cima, a gente tem um canal de 1000 pontos. Nesse canal aqui era 600 pontos. A daqui para baixo, para cá, ó, era um canal de 1000 e pouquinhos pontos. Então, aqui tem embaixo um canal de 300 pontos. Pronto. Se a gente pegar assim, calcular,
a gente sabe aonde a gente operar, aonde a gente prolongar nosso trade, aonde a gente não prolonga muito a operação. Ou seja, vamos supor que o mercado abriu com gap de alta aqui e ele começa a romper e perde e rompe essa zona aqui. Eu vou vender. Por que eu vou vender? Porque é um canal que vai me dar mais lucro, eu consigo surfar muito bem porque só tem um único alvo. Onde que é o alvo? Esse fechamento, essa zona de suporte ou até mesmo a mínima de ontem, porque o mercado está bem claro. Putz, quero comprar. Vou comprar por quê? Porque você está vendo que está querendo buscar esse alvo 1 aqui do centro ou até mesmo a máxima de ontem, que foi exatamente o que o índice fez hoje, e eu vou mostrar para vocês como ele respeitou essas zonas. Ou seja, a gente não polui o gráfico cheio de linha, a gente tem traçamentos objetivos, tanto para a gente pegar a reversão e tanto para a gente operar a favor deles, ou seja, em busca que o preço chegue naquela determinada zona. Então aqui eu mostrei as zonas fortes para você. Talvez vocês devem estar, se não me conhece ainda no Insta, pô, Gui, o que seria as zonas isoladas, as zonas absolutas? Toda vez que o mercado dá uma pernada, deixa eu colocar aqui, ele dá uma pernada de baixa, ele cria a mínima do dia, ele tenta corrigir, buscar aquele topo lá, ó, o topo do dia, a máxima do dia, ele falha e ele cai aqui, ó. Aí ele tenta buscar a mínima do dia, ou seja, até marcar um suportezinho aqui, ele tenta buscar a mínima do dia e falha novamente, automaticamente ele faz isso, o padrão N, que ativa o pivô dial. Pronto. Aqui a gente tem as zonas. Quem que é o nosso fundo isolado? O fundo isolado para vocês é assim que vocês vão mudar a visão gráfica de vocês. O fundo isolado sempre vai ser aquele fundo mais alto que é a mínima do dia. Então, aqui a gente tem um fundo mais baixo na sua visão gráfica. Aqui tem um fundo mais alto. Esse cara aqui vai ser seu fundo isolado. Então, vou até escrever aqui, ó. Fundo isolado. E fundo absoluto, o fundo mais baixo do dia. Absoluto. Pronto. Então, assim que vocês vão classificar. A mesma coisa ali, ó. Topo mais alto do dia, que seria a máxima do dia, né? Esse é o topo absoluto, ou seja, aquela zona mais forte. Isso, a resistência mais forte. É uma zona do dia que você tem que evitar tomar cuidado para operar rompimento, por exemplo. Sempre aguardar uma confirmação muito clara que ele saia da zona da resistência, porque é uma resistência muito, muito forte. Então, aonde que seria o rompimento mais legal de você pegar um topo isolado? Ou seja, esse cara aqui, ó. Aqui era seu topo isolado. Então, topo isolado. Esse cara aqui, ó. Um rompimento válido seria mais nesse topo, com o objetivo que o preço chegasse aonde? No topo absoluto, a máxima do dia, entendeu? Então é assim que você vai operando. Então digamos que você abre uma ordem de compra, aqui nesse rompimento, porque você acredita que o preço vai chegar aonde agora? Nesse cara aqui. Quando chega nesse cara aqui, o que eu costumo fazer? No topo absoluto. Eu vejo algum padrão de reversão, seja estrela cadente, estrela da noite, para mim entrar vendido, porque o segundo toque na máxima do dia atual, ou na máxima do dia anterior, é onde mais a gente vê reversões do mercado. Então bateu lá, eu abro uma ordem de venda e coloco meu stop loss uns 100 pontos acima do topo absoluto, por exemplo, porque sempre quando ele chega aqui, normalmente ele se desvaloriza muito e começa a ter uma correção. Aí a gente vai usar a zona de Fibo e vai até mesmo usar esses traçamentos que a gente marcou. Então digamos que a gente marcou aqui, ó, o fundo isolado. Você vendeu lá em cima. Você sabe que se você segurar lá de cima até o fundo isolado aqui, digamos que é 1000 pontos. Um contratinho é R$200 de lucro, por exemplo. Aí você vendeu lá em cima, colocou o seu stop aqui em cima, ó. Deixa eu apagar aqui. Então você pegou seu stop, colocou seu stop loss aqui, ó, stop, uns 100 pontos acima da máxima do dia anterior, por exemplo, e você acredita na desvalorização. Aí você tinha um alvo 1, que era o topo isolado que foi rompido, ou seja, agora ó, essa resistência que foi rompida do topo isolado, ela virou suporte. Automaticamente que ela virou suporte, ela vai funcionar como uma zona de sucção do preço, ou seja, um imã do preço. Vai puxar o preço para aquela zona, aí ele tem a probabilidade de fazer um pullback de alta aqui, respeitar e voltar a subir, ou ele pode romper. Se ele romper, ele vai buscar quem? Digamos que aí você falou, putz, percebeu que houve um rompimento aqui, e você não vendeu lá em cima. Agora você vai vender aqui por quê? Porque você acredita que vai chegar no fundo isolado, entendeu?
ou no fundo absoluto. E assim você vai seguindo. Então é por isso que vocês precisam dominar os traçamentos, entender as zonas fortes e saber o que é zona fraca, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, ó, foquem nessas zonas aqui que eu mostrei para vocês, beleza? E seus traçamentos aqui do pregão anterior. Vou puxar o gráfico aqui para frente agora e para mostrar para vocês do mesmo jeito. Então vamos marcar aqui agora na Profit. Marcamos a máxima. Marcamos a máxima. Esses topos isolados aqui que estão bem claros. Esses fundos, que foi onde ele abriu rompendo. Aqui. E a mínima do dia que está perto do fechamento. Então aqui a gente já tem todas as marcações do pregão anterior. Quando o mercado está lateral, eu marco só essas zonas aqui. Eu desconsidero sempre essas aqui, ó, quando o mercado está lateral. Porque toda essa pernada de alta e baixa encobriram essas zonas, beleza? Então aqui eu só foquei na onde? Na máxima do pregão anterior, na mínima, fechamento, fundozinhos isolados, que esse cara aqui, topozinho aqui também tá interessante em M15. Quando eu faço essas marcações, eu jogo para o tempo gráfico menor, para ver se tem alguma zona que eu não vi. Então eu jogo para que tempo gráfico? Para M5. Vamos jogar para M5? Olha aqui que massa. Ó, se a gente olhar aqui, ó, em M5, ficou bem top a nossa marcação. Ó. Ficou bem alinhada. Ó. Pronto, nossos alvos estão traçados e a gente já tem o preço. Então aqui, ó, a gente tinha a máxima. Olha M5 como tinha um topo claro que a gente viu lá na exaustão em M15. Temos um topo aqui, temos um topo aqui que a gente marcou em M15 que fez pullback, até tem um topozinho aqui, mas esse aqui eu desconsidero, porque eu prefiro 1000 vezes marcar a máxima do que esse topo aqui, senão eu posso querer vender nessa zona aqui e depois é uma zona saturada, beleza? Então marcamos esse topo aqui que teve a reversão, o mercado jogou para baixo, muito forte, marcamos essas zonas aqui de fundo, ó, e a mínima do pregão anterior, beleza? O que o índice fez hoje? Opa, deixa eu tirar aqui. O que o índice fez hoje? Abriu com gap de alta. Logo na abertura a gente teve uma compra muito boa, que ele perdeu a máxima, né? Olha a compra boa que a gente tivemos hoje. Aqui a gente tinha, o mercado abriu, aí vem os traçamentos do dia atual. O mercado abriu com gap de alta. Quando o mercado abre com gap de alta ou de baixa, eu foco no quê? Eu vejo se a primeira vela em M5 ou M15 vai deixar uma máxima mínima, ou seja, o pavio da vela. Então aqui a gente tem a máxima, a máxima e a mínima da vela. Essas são as duas zonas mais fortes da abertura, né? Da abertura, isso em M5. E M5 a gente já tem gatilhos de entrada. Olha o que acontece aqui. Marcamos essas zonas atual do dia. Então vocês também vai acrescentando isso quando o mercado abrir. Porque aí no mercado abrir você vai ter abertura, você vai ter máxima, mínima e assim por diante. Então aqui, ó, marcou. Em abertura, qual os gatilhos que eu mais curto em abertura? Ver o gap, ver como inicia o mercado. Putz, abriu com gap de alta e com vela de alta. Ou seja, a tendência é ele corrigir a queda. Ainda mais um índice que caiu mais de 5.000 pontos. Então aqui, ó, eu vou pegar o que na abertura? Só compro aqui se eu tiver alvos muito claros. No caso, a gente tem aqui, quem que são nossos alvos? A gente tem o alvo 1, que é esse topo. Alvo 2, a máxima do dia anterior. Beleza? Então, automaticamente só vou comprar se perder a máxima do início do mercado. O que o índice faz? Rompe a máxima, mas não confirma, ó, não confirmou o rompimento. Aonde ele vai confirmar o rompimento? Com uma outra vela verde acima da máxima. Aonde que acontece esse M5? Aqui. Mas aí logo na próxima vela começa a corrigir, mas aí vem o critério do price action. Toda resistência rompida vira o que? Suporte. Se aquele rompeu e confirmou, automaticamente quando ele voltar aqui é um suporte, ou seja, aqui tem uma possibilidade de um pullback de alta. Como não tem espaçamento aqui dentro dessas zonas, eu vou esperar o que? Um padrão. Olha o que acontece aqui, dá um martelinho em M5, compra ativada exatamente nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Espero a vela de M5 fechar. Eu abro, assim que eu vejo ela fechando, faltando 2, 3 segundos para fechar, eu executo a compra. Como a gente tem aqui um padrão, tem uma mínima, ou seja, uma exaustão, coloco o meu stop loss aqui abaixo dessa mínima, e vou segurar minha operação aonde? Até o meu alvo 2 ou até o meu alvo 1. Agora está preparado para o início do pregão.
Então, se você for operar abertura perdido sem saber, ou se for aquelas pessoas que polui o gráfico de linha, vê zona aqui, marca, vê zona aqui, marca, vê zona aqui, marca, você vai deixando o seu gráfico tão poluído que você vai ficar tão perdido para se segurar a sua operação. Toda hora você vai achar que vai voltar, tá bom? Então aqui ó, você teria marcado essas zonas e operado no rompimento. Ou caso ele tivesse descido, vamos supor aqui um exemplo. Digamos que ele começou a descer aqui, ó, rompeu a mínima do dia e confirmou o rompimento com outra vela de baixa. Vou executar uma venda, pôr meu stop loss aqui dentro, acima da mínima, e vou segurar meu trade até onde agora? Até esse alvo aqui embaixo, ou até mesmo até esse cara aqui do 111 mil. Ele não fez isso hoje, né? Ele continuou subindo. Vamos ver nossas marcações hoje? Ó, e aí, ó, aqui a gente tem toda a movimentação da abertura do mercado. Olha que massa. Então aqui, ó, você marcou suas zonas automaticamente, né? Aqui você poderia marcar essa zona aqui, que foi onde o índice começou a subir, onde ele fez um pullbackzinho na máxima do dia, né? Olha que interessante aqui. Quando a gente tem um traçamento bem forte, o mercado aqui, ó, valorizou até onde? Até o nosso alvo 2. Novamente ele fez um pullback aqui no alvo 1 e valorizou buscando o alvo 2. Quando ele bate lá, o que eu falei para vocês? Máxima dos pregões anteriores é muito forte. Se você observar aqui a gente tinha máxima do pregão anterior. Aqui a gente tinha um canal muito forte com espaçamento. Pô, Guilherme, o que é espaçamento? É esse vácuo aqui no gráfico, que te diz que essa aqui é resistência que é muito forte. Como que eu sei que essa resistência é forte? Porque quando o índice ontem chegou nessa taxa, no 114.000 ali, 560, o mercado desvalorizou e não teve mais força para subir lá. Quanto mais a gente tem rejeição e uma queda muito brusca, uma determinada zona, automaticamente já te diz que essa resistência é forte. E no price action, o que a gente usa para pegar a reversão? Uma resistência forte assim, e procura sempre vender no segundo ou terceiro toque. Eu, quando é em máximas do dia anterior, eu sempre vendo, prefiro 1000 vezes vender no segundo toque. Dica para vocês. Então, se vocês observar espaçamento, segundo toque, que foi esse cara aqui, você vai vender exatamente aqui. Aí você pode vender assim que bateu na resistência, executar a ordem de venda e colocar seu stop loss uns 100 pontos para cima ou até mais, se estiver dentro do seu gerenciamento e dentro da quantidade de contratos que você usar. Nunca deixe um stop muito caro, não compensa, tá bom? E agora aqui, ó, ou se você vê algum padrão de vela, em M5 não. Aí você deve diversificar em tempos gráficos diferentes para você ver se está dando algum tempo, um padrão de vela em um outro tempo gráfico, tá bom? Então aqui ó, deu quase um engolfozinho de baixa, né? Mas eu não consideraria muito não, por conta dos pavios aqui. Eu gosto daquele engolfo de baixa com uma vela de força, beleza? Então aqui ó, eu venderia exatamente nessa taxa, já entraria com o meu stop, ordem Zoco ali e executaria minha venda. Quando ele começa a cair, quem que ele vai buscar? Os alvos que você marcou do pregão anterior, que foi desse topo aqui. Ele não rompeu? Se ele rompe, ele tem que corrigir, ou seja, essa aqui que era uma resistência que foi rompida virou suporte, automaticamente virou uma zona de sucção do preço, que vai sugar o preço para esse alvo. Ó, alvo 1 atingido, se você segurou a operação mais tempo, ó, ele respeitou o alvo 1, mas a força vendedora está muito forte e ele rompeu. Quando ele rompeu, olha como ele vem derretendo aqui, ó. Por que ele derreteu tanto assim? Porque lá no passado, aqui, ó, na abertura aqui, ele não criou nenhuma zona forte de fundo, ou seja, a gente teria um fundo isolado aqui no meio, a não ser esse cara que a gente tinha marcado, essa zona que já coincidiu do pregão anterior com o pregão de hoje. Automaticamente, aqui no mini índice, a gente tem essa queda muito forte e aqui ele já bateu no alvo 1, depois ele bate nesse outro alvo aqui também. Então, ó, olha como ele busca os alvos. Então, quando você tem isso, não tem um gráfico poluído, você consegue surfar muito melhor, consegue fazer seu trailing stop com qualidade, porque você sabe para onde o preço está indo. Quando o mercado chega nessa zona próxima à abertura, nessas mínimas aqui, ó, o que ele faz? Tenta romper, falha. Já começa a deixar um martelinho invertido aqui, e aqui você já tem uma compra ativada muito forte. Comprei aqui, quem são meus alvos agora? Você vai procurar segurar sua operação até esse alvo ou até este outro alvo, né? Ou você pode, se você vê que pegou uma taxa muito boa e você acredita que o índice segura a sua taxa e garante só um lucrinho e tenta segurar até
o máximo possível se você acredita na alta. E aqui, ó, o índice valorizou. Automaticamente, ele começa a criar novas zonas. Olha aí, ó, novas zonas hoje. Onde ele fechou hoje? Lá em cima. Onde ele fechou hoje? Fechamento. Máxima do dia. E aqui ele foi indo, ó. A mesma coisa. Putz, rompeu, Gui, a máxima do pregão anterior. Eu não tô vendo nenhuma zona aqui no passado. Não tô vendo nenhum topo, nenhum fundo no passado. O que que eu faço? Você vai ajustar a sua marcação. Ou seja, você percebe a procurar um topo. Onde deixou um topo? Opa, deixou um topo aqui. Então aqui você tem uma nova resistência do preço. Beleza? Putz, ele desceu, tá brigando aqui nessa consolidação, nesse caixote. Esse cara aqui. Se romper esse caixote, você quer comprar. Onde ele rompeu? Aqui. Você comprou. Quem que será seu alvo? Esse topo aqui. É aquela máxima que você marcou, ó. Nessa exaustão. Sempre gosto de marcar em cima da ponta do pavio, tá? Então se você comprou aqui, ó. Se você comprou aqui, você vai segurar essa operação até aqui. Ou você acredita que ela vai romper, você segura mais, ó. Aqui ele rompeu, consolidou um pouquinho e volta a cair de novo. Quando ele volta a cair, ele busca que zona? Ó, aqui a gente tem uma zona de topo. Aqui no meio, ó. Um topozinho isolado. Um topozinho mais alto, né? Aqui que seria o absoluto, porque a gente não teria toda essa pernada. Então, putz, vou vender aqui, ó. Percebi que o índice vai cair. Tá deixando topo com topo mais baixo, ó. Topo com topo mais baixo. Padrão ainda invertido. Vou vender porque eu acredito que ele vai chegar nessa zona desse topo aqui. E aqui já teria todas essas marcações. Então, você tem que saber também ir no pregão atual e mudando as zonas. E adicionando novos traçamentos, apagando aqueles que tá longe, que vai ficar só poluído sua tela. E assim por diante. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Criou um novo topo. Batata, ó. Rompeu, confirmou, vai subir. Mas já subiu muito, você tem que ficar ligado com isso. Quando ele corrigiu, ó, pullback de alta. Martelinho novamente, compra, stop loss abaixo da mínima. Alvo seria onde? Aqui, ó. Mas aí já era fim de pregão. Eu não recomendo operar assim nos minutos finais do pregão. Então, aí ações para vocês bem claras, alvos bem definidos, tanto do pregão atual quanto do pregão anterior. Então aqui foi uma marcação muito fácil que vocês tiveram aí. Pô, Gui, tem alguma maneira de eu marcar? Vou operar, putz, 10 horas da manhã, meio-dia, de tarde. Tem como marcar essas zonas bem rápida do dia atual, máxima, mínima, fechamento, abertura? Tem. É só você vir aqui no tempo gráfico, colocar no diário, ó, um dia. Aqui tá a vela do dia, ó. Hoje o mercado é uma vela de alta, que você perceber, encontrou com zonas do passado. Você vem aqui, segundo botão do mouse, em cima da vela do dia atual. Digamos que você vai operar, sei lá, operar meio-dia. Você vai vir aqui, criar candlelines. Olha o que ele faz. Ele criou 4 linhas para você. Se você olhar aqui no lado esquerdo, é máxima, fechamento, abertura e mínima. Fez isso, volta para o tempo gráfico que você opera. Olha o que o mercado fez. Aquela ferramenta ele fez, ele já te marcou a abertura do dia, ou seja, foi aqui embaixo, a mínima do dia, a máxima do dia, que foi aqui quando a gente fechou, e o fechamento. Aqui ele já marcou as zonas fortes para você. Feito isso, tem que encontrar as outras zonas do dia atual. Ó, fundo isolado, porque está mais alto que os outros, ó, fundo isolado. Zonas de fundo absoluto aqui, ó, fundo mais baixo e claro do dia. E aqui são zonas para você operar. Digamos que o mercado não fechou. Tá aqui em cima, você tá vendo que vai cair. Opa, vai romper esse suporte. Se ele rompeu esse suporte aqui, ele vai buscar quem? Esse fundo isolado aqui, que é um alvo bem claro para você, que você vai procurar segurar a sua operação até esses alvos. Então, quando você tem as marcações bem definidas, você tem uns alvos muito claros para você estar operando. Fechou? Então, ó, essas são as marcações que eu queria passar para vocês hoje aí do mini índice, o mini dólar. Isso é indiferente, viu, galera? Estamos aqui em M15 no dólar aqui, ó. Deixa eu escolher as linhas. Vamos pegar um gráfico tendencioso, por exemplo, ó. Olha que massa aqui. A gente teve essa queda hoje aqui. O que eu faria nesse exato momento? Para operar amanhã, por exemplo, marcaria esse topo isolado, que está bem forte, tem uma rejeição muito forte. Essa zona de mínima, fechamento do dia. Opa, não é aqui, é aqui em cima. Fechamento do dia, esse topozinho aqui e aquele a máxima, né, da abertura. Aqui eu já tenho as zonas para mim estar operando no dólar. Aí eu, através do gap que abrir, eu vou subir. Putz, ele abriu com gap de baixa, abaixo dessa mínima aqui. O que você vai fazer? Marca as zonas do pregão anterior lá embaixo. Ó, a gente tem zonas de fundo, fechamento. Aqui, ó. Se a gente marcar esse topozinho aqui, vai dar confluência com essa mínima aqui, né? Então,
é indiferente. E aqui a gente já tem os traçamento muito bem alinhado no gráfico de M15. Putz, marquei M15, o que eu faço? Joga para o tempo gráfico menor e começa a operar. Ou se você curte operar no gráfico de 10 minutos ou 15 minutos, deixa neles mesmo. Fechou? Então, esses aí são os traçamentos para você. Ah, no dólar é a mesma coisa, tá? Quero marcar a máxima e as mínimas do dia rápida. Vai lá, tempo gráfico diário, clica com o segundo botão do mouse em cima da vela, criar candle lines. Ó, cadê? Aqui, ó. Pronto, criar candle lines. Marcou, ó, já marcou as zonas. Volta pro gráfico que você opera, seja 15 minutos, ó. Ó, ele já marcou as zonas do dia para você aí, ó. Máxima, abertura, fechamento, mínima. Pronto. Já está suas zonas fortes aqui para você já começar a operar amanhã. Caso você queira operar só dentro dessas zonas aí que são muito fortes. Fechou? Então, ó, esse é o traçamento que eu queria passar para vocês. Não deixe um gráfico poluído, sejam objetivos. Tem zonas muito claras para você operar, que aí os seus gatilhos vai respeitar muito mais. Beleza? A gente perceber aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Ó, aqui era um pregão. O mercado fechou aqui, ó. O mercado hoje no dólar abriu aqui, com gap de baixa. Quando ele foi subir, quando ele deu essa alta aqui, ó, essa alta aqui, se você tivesse marcado no pregão anterior, ó, quem que era as zonas do pregão anterior? Ó, que foi aqui, a gente tinha esse fundo, opa, ó, a gente tinha esse fundo aqui, ó, que foi rompido, ou seja, foi rompido e fechou lá embaixo, ou seja, não corrigiu para fazer pullback de baixo. O que ele fez hoje? Quando ele subiu, ele se deparou com esse fundo muito forte, que teve um rompimento, que era um suporte muito forte, que era a mínima daquele dia, né, de ontem, ele rompeu, despencou. Quando ele vem buscar aqui hoje, ó, pullback de baixa forte, temos espaçamento, que é aquele filtro de entrada que eu falei para vocês, que identifica se está ou não saturada a zona. Então, ó, temos espaçamento, resistência forte, ó, pico, que já demonstra exaustão após uma alta, pico de vela, venda ativada, joga o stop loss aqui de 5 a 10 pontos no dólar e segura a operação. Ou vou vender, vou segurar a minha operação até onde? Aí você tem esse alvo aqui, você tem aquela zona lá de baixo, ó, aquele topo do pregão anterior, que foi onde o dólar foi buscar. Ó que queda top aqui, ó. A gente vai olhar aí, foi uma queda aí, ó, de 72 pontos hoje no índice. Apenas analisando o quê? Um fundo isolado do dia anterior, que foi aquele cara ali que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Esse fundo que foi rompido ontem e não foi buscar lá, ó, ontem, não corrigiu. Onde ele foi buscar? Hoje, bateu lá, venda ativada aqui, você segura até aonde? O topo do pregão anterior, ok? Esse cara aqui embaixo foi onde ele desceu e foi buscar. Olha que massa. Putz, Gui, por que ele rompeu essas duas zonas aqui se eram zonas fortes? Porque estava saturada. Olha o tanto de toque que deu, tanta de briga aqui que deu aqui. Subindo, descendo, rompeu, voltou, rompeu de novo. O que significa isso? Essa zona saturada. Então, quando ele bate numa zona forte e começa a cair, ele ignora essa zona e rompe e vai buscar outro alvo bem claro. Quem que é o alvo claro? Esse cara, esse topo aqui, ó. Beleza? Tinha até esse zona de fechamento, ele poderia vir buscar aqui embaixo. Mas como caiu 72 pontos no dólar, dificilmente ele ia cair mais assim. Beleza? Então tá aí, galera, traçamento para vocês, fechou? Espero que vocês tenham curtido. Curta, comenta aí que eu respondo a todo mundo e siga lá no Instagram. Tamo junto.